Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui no nosso 6º dia da campanha de jejum e oração. E você já pegou o seu cartão de oração? Você já tem anotado os seus pedidos? Nós estamos hoje no 6º dia e estaremos aqui ministrando e orando sobre o mês de junho de 2026. Bom, primeiramente gostaria de orar para começarmos a nossa ministração. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, que o Senhor possa estar nos direcionando e tudo aquilo que o Senhor há de falar nesta noite, Senhor, que venha como bálsamo no nosso coração, que venha como orientação, que venha, Senhor, como direção daquilo que o Senhor quer e daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo, eu já coloco, Senhor, nas Tuas mãos os nossos pedidos de oração que estão escritos no nosso cartão, Pai, que tudo aquilo que nós escrevemos, nós temos fé que há de acontecer no ano de 2026, mas que vai acontecer no tempo certo, no tempo que o Senhor preparou, meu Deus. Que o Senhor possa estar cuidando da nossa casa, da nossa família, dos nossos sonhos, Pai, e de tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Creio que será uma bênção o ano de 2026, que será uma bênção o mês de junho, Pai, de 2026, Pai, que o Senhor possa estar abençoando desde o começo até o final desse mês, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Para nós começarmos, eu gostaria de ler aqui no nosso cartão o versículo que é: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, em Salmos 23:6, que é o tema da nossa campanha de 12 dias. E eu gostaria de dizer que a bondade do Senhor, ela nos segue todos os dias, assim como foi ministrado em todos esses dias até o dia de hoje. E hoje nós estamos orando sobre o mês de junho, que é o 6º mês do ano, finalizando o primeiro semestre de 2026. E dentro do meu estudo, daquilo que eu estava conversando com Deus, me veio uma pergunta. E essa pergunta é: o que nós temos feito com a bondade e com tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas? O que nós temos feito com toda essa bondade que foi ministrada até o dia de hoje? Aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, as bênçãos que Deus tem entregado, o que nós temos feito com isso? E Jesus ilustra e ele coloca de uma forma maravilhosa em uma parábola com 3 homens, que está em Mateus 25, versículo 14. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Mateus 25, a partir do versículo 14. Vamos ler? E diz assim a palavra do Senhor: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. Versículo 17: e da mesma forma o que recebera 2 também ganhou 2. O versículo 18 diz: e o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. No versículo 20 diz assim: chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, e eis que 5 talentos a mais eu ganhei. No versículo 21 diz: disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. O versículo 22 diz: e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que ganhei outros 2 talentos além destes. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste.
Versículo 25: e receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento, e eis que está aqui o que é teu. Respondendo seu senhor, disse-lhes: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei, e ajunto aonde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com os juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado até o que ele tem. Até o versículo 29. E a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração dentro desse texto, e eu te faço essa pergunta: o que Deus tem te entregado como talento e como dom? O que Deus tem te entregado com tanta bondade e tem derramado sobre a sua vida? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Você tem percebido aquilo que Deus tem te entregado? Você tem parado para poder perceber aquilo que Deus tem colocado na sua vida como dons e talentos? Eu tenho percebido aquilo que Deus tem colocado na minha vida. E eu oro para que cada dia mais nós possamos estar mais sensíveis à voz do Senhor, mais sensíveis para poder entender aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, de forma tão bondosa. Porque a bondade, assim como já foi ministrado aqui nesses últimos 5 dias, a bondade, ela faz parte de quem Deus é. E nós temos respondido como a essa bondade do Senhor? No versículo 15, e essa é a segunda coisa que Deus colocou no meu coração, no versículo 15 diz assim: deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada homem segundo as suas habilidades. E eu vou enfatizar essa parte: a cada homem segundo as suas habilidades. Deus nos conhece de uma forma tão sobrenatural que Ele coloca e Ele entrega os dons e talentos segundo as suas habilidades, segundo as minhas habilidades. Ele não nos entrega algo que nós não possamos suportar. Ele conhece tão bem o nosso potencial que a alguém Ele entrega 1, a outro Ele entrega 2, Ele entrega 5, Ele entrega 10, Ele entrega 20 talentos. E eu te pergunto mais uma vez, o que você tem feito com isso? Estamos orando pelo mês de junho, finalizando o primeiro semestre de 2026. E até aqui, com tudo aquilo que Deus já entregou nesses 5 meses, o que você, frente a tudo isso, o que você pode, o que você deve fazer com isso? Diante dessa história, nós temos 2 cenários muito importantes, temos 2 perspectivas e 2 finais. Eu vou falar primeiro sobre aquele que enterrou o seu talento, aquele que tinha 1 talento. O Senhor entregou apenas 1 e ele enterrou o seu talento. Esse homem, ele sabia quem era o seu Senhor, tanto que ele coloca aqui no versículo 25, no versículo 24, e diz: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Ele conhece ao Senhor. Ele sabia que mesmo que o seu Senhor não plantasse, ele ia colher frutos. Que coisa maravilhosa é o nosso Deus. Aonde quando pensamos que nós vamos plantar uma flor, uma semente,
e que vai dar um fruto, mas o Senhor não planta e mesmo assim cresce. E mesmo assim nós colhemos desse fruto, aonde Deus não semeou. Ele sabia quem Deus era e não confiou nesse Deus, e não confiou nesse Senhor. Esse homem, ele admite que ele foi receoso. E ele começa o versículo 25 e diz: e receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Esse homem, ele era inseguro. Ele tinha medo das consequências do que poderia acontecer. Eu poderia perder o talento que o meu Senhor deu. Poderia ter acontecido tantas coisas. Mas ao mesmo tempo, esse homem, ele não conhecia o verdadeiro amor de Deus. Ele não tinha experimentado o que é o amor, esse amor onde nós não temos essa insegurança. Onde nesse amor não há medo do futuro, porque ao futuro somente Deus pertence. E em 1 João, capítulo 4, versículos 18 e 19, dizem assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. E no versículo 19 diz: e nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, esse amor incondicional, esse amor verdadeiro, é o amor que provém de Deus. E esse homem, ele não conhecia o verdadeiro amor de Deus. Ele não confiava em Deus. Quantas vezes nós mesmos temos receio daquilo que Deus nos entregou? Temos receio de fazer aquilo que Ele nos pediu para fazer. Mesmo conhecendo o amor verdadeiro e infinito do Pai. Quantas vezes nós deixamos de renunciar às coisas que Deus nos pede? Por medo, por insegurança, por querer confiar no nosso próprio entendimento, por querer entender que se eu plantar aqui eu vou colher isso, e confiar na nossa própria capacidade. Pois eu digo uma coisa, que nós precisamos nos rever. Pois a partir do momento que nós conhecemos o infinito, o verdadeiro amor de Deus, onde não há medo, onde não há insegurança, nós compreendemos que tudo aquilo que Ele nos entrega, que toda essa bondade que Ele derrama sobre nós, nós vamos poder multiplicá-la muito e muito mais. Nós confiamos que tudo aquilo que Deus nos entregou e tudo aquilo que nós fizermos, as consequências e os frutos estão diante do controle de Deus. Então, irmãos, nós precisamos rever e conhecer esse verdadeiro amor. Precisamos conhecer, precisamos buscar esse verdadeiro amor. O segundo ponto que este homem ele fez, e aqui está escrito, no versículo 18 diz assim: mas o que recebera foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse homem, ele enterrou o talento que Deus deu a ele, o talento que Deus prometeu a ele, que entregou nas mãos dele. E os irmãos têm noção de quantos planos de Deus, através desse talento que ele entregou, foram abortados? A partir do momento que ele enterrou, todos os planos que Deus tinha com esse talento que ele entregou foram abortados. Não aconteceram com este homem, porque ele decidiu enterrar o talento que Deus deu a ele.
E todas as vezes que nós enterramos os talentos e os dons que Deus nos dá, quem que está perdendo? Somos nós mesmos. Não é o Senhor que está perdendo. Não são os planos que não estão sendo cumpridos, porque Deus levanta pessoas para cumprir aquilo que Ele prometeu. E se você perder a oportunidade de enterrar o seu talento, outra pessoa se levantará para fazer aquilo que Deus pediu a você. E quem está perdendo no meio desse caminho somos nós mesmos. Porque a partir do momento que nós temos o talento que Deus nos entregou, a partir do momento que nós multiplicamos esse talento, multiplicamos essa bondade, nós somos edificados. Nós somos transformados. A nossa vida muda. A nossa perspectiva, a nossa lente de como nós enxergamos o mundo é transformada. Porque nós permitimos que Deus trabalhe no nosso coração. Nós escolhemos multiplicar os nossos talentos, multiplicar a bondade que Deus derrama sobre nós. E a pior parte, irmão, se eu posso assim dizer, vem quando a resposta do Senhor ao seu servo é dita. E o Senhor fala no versículo 27, depois que esse servo que enterrou entregou apenas no versículo 26, perdão. Respondendo o seu senhor disse-lhes: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Versículo 27, tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então na minha vinda teria recebido o meu com juros. Versículo 28, tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem 10 talentos. Nesse versículo 27, tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então na minha vida teria recebido o meu com juros. Ou seja, o Senhor está falando para aquele servo que ele não fez nem o mínimo que ele poderia ter feito. Mesmo que não dobrasse aquilo que o seu Senhor tinha lhe entregado, ele não fez o mínimo para ter vindo com juros. Quantas vezes nós não entregamos nem o mínimo daquilo que Deus nos entrega? O mínimo. O mínimo de estar na casa do Senhor quando temos encontros. O mínimo de estarmos em comunhão com os irmãos, assim como Paulo diz que uma brasa junta, ela não se apaga. O mínimo de usar o talento que Deus te deu para abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Irmãos, essa palavra é um alerta para as nossas vidas. Porque a bondade de Deus, ela é real e ela é derramada sobre a nossa vida. Mas nós precisamos nos alertar, nos levantar para fazer algo com isso. Da mesma forma que os apóstolos no Novo Testamento se levantaram para poder pregar a palavra, nós estamos nos tornando uma igreja acomodada. Uma igreja que muitas das vezes não ama o próximo. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos multiplicar a bondade daquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida, na vida do outro. Além daquele talento ter sido abortado, não só foi abortado, como será retirado, como ele pediu. No versículo 28 diz: tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem 10 talentos. Os irmãos têm noção da seriedade disso? Que Deus nos entrega um dom e quando nós não multiplicamos, quando nós não utilizamos desse dom, ele é retirado de nós. Espiritualmente, isso é muito sério. Muito sério.
entendendo toda essa primeira perspectiva desse homem que enterrou o seu talento, eu digo para você, irmão e minha irmã, nesse momento, se Deus te entregou um talento, mesmo que tenha sido há 20, há 30, há 50 anos atrás, desenterra e multiplica o seu talento. E usa daquilo que Deus derramou sobre a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Ainda há tempo, porque a vinda do Senhor, Ele ainda não veio nos buscar. E essa palavra aqui é um alerta, porque Jesus, Ele chegou naquele momento, o Senhor chegou naquele momento para poder questionar e perguntar o que os servos haviam feito com aquilo que Ele havia entregado. Então, quando o Senhor chegar, eu espero que você e eu, assim como eu tento todos os dias, pegar todos os talentos daquilo que Deus me entregou e eu tento multiplicar para todos que estão ao meu redor, que você possa desenterrar esse talento que Deus te entregou e multiplicá-lo. Agora, indo para um outro lado, nós temos os outros 2 servos. Aquele que recebeu 5 talentos e aquele que recebeu 10 talentos. Estes 2 tiveram uma coragem, meio a tantas possibilidades. Há tantas possibilidades de dar errado. Eles podiam ter ido multiplicar aqueles talentos e podiam ter perdido tudo. Eles podiam ter ido lá para tentar aumentar a sua quantidade e aquele que fez 10 poderia ter voltado com 2 a mais. Às vezes nem o dobro. Mas eles tiveram coragem de pegar aquilo que Deus tinha entregado na vida deles e fazer algo com isso. E fazer a diferença com isso. Deus, Ele não está olhando para a nossa quantidade. Deus não está olhando para a quantidade. Deus está olhando para a qualidade do nosso coração. Deus está olhando para a intenção do nosso coração. E Ele conhece o nosso coração. Tanto que Ele entrega para cada um de nós as nossas habilidades, Ele entrega de acordo com aquilo que Ele mesmo designou para as nossas vidas. Aquilo mesmo que Ele nos formou, Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe da sua capacidade. Esses 2 homens, eles tinham a plena consciência de quem era o seu Senhor. Daquele que não plantou e colheu, daquele que ajuntou sem espalhar, daquele que colhe os frutos mesmo não semeando. Esse é o nosso Deus. Seria uma coisa impossível, fisicamente falando, eu vou pegar a terra e não colocar nada dentro e dali brotar alguma coisa. Mas eles tinham a expectativa em um Deus que é bom. Aqueles 2 homens tinham a confiança em um Deus tão bondoso que multiplicou, que deu o dobro para eles. Por isso, diante dessa confiança e dessa coragem que esses homens tiveram, a resposta que o seu Senhor lhes deu era completamente diferente do que aquele primeiro que nós falamos. No versículo 21, ainda de Mateus 25, diz assim: Disse-lhe o seu Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre as poucas coisas, e eu te farei governante sobre as muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Seja fiel no pouco e te farei governante sobre o muito. Quantos dias nós estamos com pouca tolerância? Nós temos sido fiéis? Quantos dias nós temos pouca parte financeira? Nós temos pouco dinheiro e nós temos continuado fiéis à casa do Senhor? Quantas vezes nós temos pouco descanso
e mesmo assim permanecemos fiéis? Quantas vezes nós temos pouco tempo para passar com Deus e mesmo assim nós temos sido fiéis? Nós temos investido os nossos talentos e a bondade do Senhor que Ele investiu em nós? Nós temos colocado isso nos lugares certos? Ou somente utilizamos os nossos talentos quando nós estamos bem? Quando tudo está certo? Ah, Sara, mas eu só sei fazer uma coisa. Eu só sei sorrir, dar oi. Eu não tenho talento. Meu irmão, isso é um talento sensacional. Você vir todo domingo, chegar antes do culto e receber as pessoas na entrada da igreja com um sorriso, um abraço, um aperto de mão, você pode ter certeza que a atmosfera dentro da igreja já é diferente. Que você receber os seus irmãos com um sorriso e um abraço já nos faz nos sentirmos em casa. Tudo aquilo que nós fazemos dentro da casa do Senhor tem um efeito nos céus, que muitas das vezes nós não entendemos a magnitude daquilo que acontece no reino espiritual. Às vezes nós achamos que coisas que são poucas, aquilo que nós temos de pouco para entregar, ou o nosso talento que é pouco, nós achamos que não vai fazer diferença. Pois eu retorno a falar que Deus, Ele não está preocupado com a quantidade. Se Ele te entregou um talento, vai e multiplica. E se você não sabe qual é o talento que Deus te entregou, busca na presença do Senhor, que Ele vai te entregar um talento. Que Ele vai te revelar qual talento Ele derramou sobre a sua vida. Como nós podemos abençoar o reino de Deus? Através dos nossos talentos, através daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, sobre essa bondade inimaginável que nós recebemos todos os dias. Em 1 Coríntios, capítulo 3, eu quero ler com os irmãos sobre aquilo que nós podemos multiplicar dos nossos talentos dentro da nossa casa e principalmente dentro do templo, dentro da casa, aqui na nossa igreja, o lugar que Deus separou para que nós pudéssemos cultuar a Ele, louvor e adoração. Diz assim em 1 Coríntios, capítulo 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estamos agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Versículo 6. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez a crescer. Versículo 7, de modo que não importa nem o que planta e nem o que rega, mas sim que Deus dá o crescimento. Eu vou parar um pouquinho por aqui e eu quero reforçar aquilo que eu coloquei, que quando nós enterramos os nossos talentos, Deus levanta outro,
Porque não importa se um está fazendo uma coisa, se um está regando, se o outro está plantando. Quem cumpre aquilo que foi prometido é Deus. É Ele quem faz as coisas crescerem. É Ele quem faz as coisas multiplicarem. Quem é beneficiado por estar participando da obra de Deus somos nós mesmos. É uma oportunidade de sermos edificados a cada dia, de termos uma vida plena com Cristo. Domingo foi ministrado no louvor o quanto que é maravilhoso gastarmos a vida com Cristo, porque vale a pena. Porque vale a pena. Continuando no versículo 8, versículo 8, pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Versículo 9, porque nós somos companheiros do trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Quando nós enterramos os nossos talentos, não tem aonde Deus trabalhar. Eu quero ser um terreno onde Deus está trabalhando. Você quer ser um terreno onde Deus vai trabalhar? Eu quero ser esse servo, não importa o que eu estiver fazendo. Versículo 10. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. Versículo 13, preste atenção. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. E o fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Eu quero parar por aqui e dizer para os irmãos: o templo de Deus é santo. E eu quero falar que o templo, assim como está escrito, o templo somos nós, mas o templo também é a casa do Senhor. Esse templo físico que Deus nos permite estarmos aqui em comunhão para adorá-lo. Nós precisamos ter o maior cuidado com esse templo. E assim, voltando, quando fala que não importa o serviço que nós estamos fazendo, se os irmãos estão vendo um copo no meio do templo, vamos cuidar do nosso templo, vamos zelar por aquilo que Deus nos deu com tanta bondade. Nos deu um espaço maravilhoso, nos deu conforto. Não custa cuidarmos daquilo que Deus nos deu com tanta bondade. Por isso, cuide daquilo que Deus nos dá. Cuide do templo. Deixe as coisas organizadas. Ah, mas não é o meu papel. Ah, mas não sou eu que estou hoje na escala. Ah, mas vocês não estão usufruindo, nós não estamos usufruindo do mesmo espaço.
Está escrito aqui no texto, não importa se você está regando ou se você está plantando, Deus está vendo a intenção do seu coração. E a recompensa virá para você e não para o outro. E retornando àquilo que está escrito em Mateus 25, nessa resposta do Senhor, quando ele fala no versículo 21, na última parte, é a parte mais linda que eu vejo desse texto, que é: depois de tudo isso, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Deus, ele busca pessoas dispostas, não pessoas prontas. Dispostas a doar do seu tempo, disposta a doar do seu esforço. Nós precisamos ser fiéis no pouco. Nós precisamos permanecer firmes, honrando a bondade, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu não vejo bondade maior do que o Senhor olhar para cada um de nós e entregar aquilo que nós podemos suportar. E entregar um dom e talento conforme aquilo que é a nossa personalidade, que é a nossa história de vida, que faz parte das nossas habilidades. Não existe maior bondade do que o Senhor nos olhar individualmente e entender as nossas únicas necessidades, os nossos próprios sonhos. Como Deus é bom. Como Deus é bom. E eu desejo para o ano de 2026 que nós possamos colocar os nossos talentos em ação. Que nós possamos multiplicar os nossos talentos. E dessa unção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, que nós possamos transbordar essa bondade sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Sobre a nossa casa, sobre os nossos relacionamentos, sobre o seio da nossa igreja, sobre a nossa escola, a nossa faculdade. Deus está esperando você pegar o talento que Ele te entregou e fazer aquilo que Ele pediu para você exclusivamente, para cada um de nós. E eu quase não tenho mais espaço no meu cartão, vou pegar mais um, mas a primeira coisa que eu quero escrever no meu segundo cartão é: Senhor, que eu possa multiplicar a bondade que o Senhor derramou sobre a minha vida. Que eu possa multiplicar os talentos que o Senhor derramou sobre a minha vida. E que essa bondade que impactou tanto o meu coração, através dela eu possa impactar a vida de outras pessoas. Pega o seu cartão. Vamos orar neste momento sobre tudo aquilo que você escreveu, seus sonhos, seus planos, as suas dificuldades, seus defeitos. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu venho neste momento entrar na Tua presença, Pai, e apresentar os nossos cartões. Senhor, eu venho entregar as nossas lutas, eu venho entregar as nossas dores, Pai, eu venho entregar as nossas dificuldades. Senhor, que a Tua presença possa se fazer real e acima de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor possa encobrir todos os nossos defeitos. Espírito Santo, nos ajuda a trabalhar cada vez mais em cima dos nossos talentos, Pai, em cima dos dons que o Senhor nos entregou. Senhor, que nós possamos desenterrar os dons que o Senhor entregou há tanto tempo atrás, Senhor. E que nós possamos colocá-los em prática
para que a Tua palavra seja cumprida sobre as nossas vidas, para que nós mesmos sejamos edificados através daquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Espírito Santo, eu coloco as nossas famílias, eu coloco, Senhor, os nossos trabalhos, Senhor, eu coloco, Pai, os nossos sonhos nas Tuas mãos. Espírito Santo, nós estamos no mês de junho, Pai, e que esse mês possa ser transformador sobre as nossas vidas. Espírito Santo, que nós não abortemos nenhum plano que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Que nós possamos viver e experimentar esse amor pleno, esse amor verdadeiro, Pai, todos os dias. Senhor, que todo medo, Pai, que toda aflição, que toda insegurança seja lançada fora, Espírito Santo. E que a coragem do Teu Espírito, que a ousadia do Teu Espírito sejam derramadas sobre a Tua igreja, Pai. Que nós não sejamos uma igreja acomodada, mas que nós sejamos uma igreja que faz a diferença, Pai. Que nós sejamos uma igreja em que possamos derramar da bondade que o Senhor tem colocado sobre nós. Que possamos derramar sobre os outros que estão ao nosso redor, Pai. Espírito Santo, que nós sejamos tão impactados sobre aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre aquilo que a Tua palavra tem falado tão claramente sobre nós, sobre quem nós somos e sobre aquilo que o Senhor faz sobre a nossa vida, Deus. Mas principalmente sobre aquilo que a Tua palavra diz, sobre quem o Senhor é, sobre aquilo que o Senhor fala sobre nós, sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos, Pai. Que nós possamos ser verdadeiros, que nós possamos ser sinceros, Espírito Santo. Que nós possamos provar, Pai, provar da Tua presença, provar da Tua bondade neste novo ano. Senhor, que nós possamos estar mais sensíveis, que nós possamos perceber com mais facilidade aquilo que o Senhor faz sobre nós. Espírito Santo, nos levanta, Pai, nesta noite. Traz mudança, traz transformação. Que nós não sejamos os mesmos. Eu te peço, Senhor, que nós possamos ser a Tua imagem e a Tua semelhança, e que quando o Senhor voltar, nós possamos entregar, Pai, o dobro daquilo que o Senhor nos entregou no começo. Que nós possamos multiplicar, Senhor, das bondades que o Senhor derramou sobre nós. Essa é a minha oração, Pai. Eu abençoo o Teu povo. Que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa ter alegria, derramar da Tua alegria, Pai. Que nós possamos estar juntos todos os dias, Senhor. É o que eu te peço, Pai, e é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe e te esperamos no dia de amanhã.